Desde os primórdios da criação, quando a luz ainda lutava contra as trevas para dominar o vazio, surgiram artefatos capazes de mudar o destino da humanidade. Eles não foram moldados por mãos humanas, foram forjados no coração da eternidade, sob o fogo divino, temperados pelo sangue dos anjos e pela vontade dos deuses. São as famosas armas divinas, que são nada mais nada menos que instrumentos de poder absoluto, concebidos para proteger o equilíbrio do cosmos, mas que também carregam em si a maldição de poder no caso, destruir tudo que existe. Então, se você é novo no canal, não é inscrito ainda, já se inscreva, comenta aqui o que você acha disso, se você não conhecia sobre isso, ajuda o narrador a bater os 5.000 inscritos e também ajuda a hypar o vídeo, porque isso é muito importante para manter aí o engajamento. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, dizem que cada civilização, cada povo que caminhou pela Terra, conheceu ao menos uma dessas armas, tá? Em mitos antigos e lendas, em escrituras sagradas, por exemplo, mas poucos sabem a verdade. Elas não são apenas símbolos, elas de fato existem, tá? Bom, a primeira forja, que era conhecida a primeira arma, no princípio, antes mesmo da humanidade dar seus primeiros passos, houve uma guerra nos céus, a conhecida Batalha dos Anjos. Anjos e criaturas primordiais batalharam pelo controle da criação. O sangue dos caídos tingiu os céus de vermelho, e das cinzas dessa guerra nasceram os primeiros metais sagrados. Inclusive o metal radijal, que eu já comentei aqui no canal, faz parte dessas criações, tá? Minerais que não existem em nenhuma mina terrestre, mas que foram colhidos diretamente do tecido da realidade. Com esses metais, os arcanjos forjaram as armas divinas, cada uma delas com um propósito, algumas para proteger os inocentes, outras para punir os rebeldes, e algumas apenas para lembrar à humanidade que os deuses sempre estão observando. As escrituras mais antigas, tá, escondidas nas catacumbas do Vaticano, falam sobre essas armas em trechos cifrados. Nos pergaminhos dos sumérios, elas são descritas como relâmpagos presos em pedras. Para os egípcios, eram cetros capazes de abrir as portas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os gregos as conheceram como raios de Zeus, espadas de Ares e escudos de Atenas. Mas havia um detalhe em comum em todas as culturas: o reconhecimento de que essas armas não pertenciam à humanidade e que quem ousasse empunhá-las teria seu destino marcado pela luz ou pela escuridão. Bom, com o passar do tempo, percebeu-se que tais armas eram perigosas demais para permanecerem ao alcance dos homens. Então, uma ordem foi criada, né, uma ordem secreta chamada Guardiões da Chama, tá? É um grupo muito famoso, inclusive no meio sobrenatural, que era um grupo de monges, guerreiros e também profetas que vagavam pelas eras, encarregados de esconder esses artefatos em lugares que eram impossíveis de alcançar. Catacumbas seladas por símbolos proibidos, templos submersos no fundo de oceanos esquecidos e torres de pedra erguidas em desertos onde ninguém ousava entrar. Esses homens e mulheres nunca revelaram seus verdadeiros nomes, nunca deixaram descendentes, pois eles sabiam que aquele que guarda uma arma divina atrai o olhar dos anjos e a fúria dos demônios. Mas há sempre os que desejam poder acima da própria vida, isso é clássico, tá? Reis, imperadores, generais travaram guerras sangrentas acreditando que poderiam colocar as mãos em uma dessas armas. Poucos conseguiram, e nenhum deles permaneceu vivo por muito tempo. Porque cada arma divina carrega uma espécie de preço, tá? Para você conseguir mantê-la. Aquele que levanta a espada sagrada, por exemplo, sente sua alma ser consumida pelo fogo dos céus. Aquele que invoca o martelo do trovão, conhecido como martelo do Thor, tá? Atrai para si a fúria da própria tempestade. Aquele que usa o arco dos anjos perde a visão dos mortais e passa a enxergar apenas o julgamento. E o equilíbrio cruel imposto pelas divindades é muito complicado, tá? É um poder inigualável em troca da própria humanidade. É muito complicado.
Hoje em dia, muitos acreditam que essas armas são apenas lendas, mas se eu lhe disser que algumas delas ainda estão entre nós? Pois é, muitas estão escondidas em museus, disfarçadas como relíquias comuns ou guardadas por sociedades secretas que ainda lutam para decidir se devem ou não usar para proteger a humanidade ou para destruí-la. E agora, né? Nesse texto você vai conhecer a verdade sobre cada uma dessas armas, a história proibida que as religiões esconderam e os segredos que poderiam mudar o destino de toda a humanidade. Então fica até o fim desse vídeo. Bom, vamos falar de detalhes dessas armas, tá? Ao longo da história, diferentes armas divinas surgiram como manifestações do poder dos céus. Elas não são apenas objetos. Cada uma carrega em si um pedaço da vontade divina, um eco da própria criação. E em todas elas compartilham destino. Só podem ser despertadas quando a humanidade está diante da ruína. Bom, a primeira delas é conhecida como a Espada de Miguel, ou a Lâmina do Fim. Dizem que essa espada, empunhada pelo arcanjo Miguel, foi a primeira arma divina que foi criada. Sua lâmina não foi forjada em ferro, tá? Mas em pura luz condensada. Alguns relatos antigos descrevem que quando a espada é erguida, ao redor, ela se aquece, a terra treme e as trevas se dissipam. A espada não corta apenas a carne, ela corta o espírito também. É muito parecido com a arma da personagem do Esquadrão Suicida, né? A Fantasma, se eu não me engano. O único golpe pode destruir não apenas o corpo, mas a essência de uma criatura, ou seja, pode destruir completamente. Mas a lenda também adverte: nenhum mortal pode segurá-la sem pagar um preço. Aqueles que tentaram erguer essa espada foram consumidos pelas chamas invisíveis e se transformaram em cinzas diante de várias testemunhas que ficaram completamente aterrorizados, tá? O negócio é bem louco. A segunda é muito conhecida, que é a espada de Longinos, ou a lança de Longinos, que teria o sangue do próprio Criador, né? O sangue de Cristo. Entre todas as armas divinas, poucas são tão conhecidas como a Lança do Destino, que inclusive apareceu no filme Constantine, é mencionada no Código da Vinci, e uma porrada de séries e filmes falam dessa arma, tá? Dizem que ela foi usada por um soldado romano, Cassius Longinus, para perfurar o corpo de Cristo, e ao tocar o sangue do Filho de Deus, a lança foi impregnada de poder eterno. Reis e conquistadores buscavam essa arma por séculos, o próprio Hitler estava buscando ela. Acredita-se que quem a possuísse jamais perderia uma guerra. Hitler, Napoleão e Carlos Magno foram apenas alguns dos nomes ligados que estavam procurando por ela. Mas o segredo mais obscuro, né, da lança é isso, tá? Ela não concede apenas as vitórias de batalhas, ela devora a alma de quem a empunha, transformando líderes em tiranos e homens comuns em monstros sedentos de sangue. Muito sombrio. A outra arma seria o martelo de Thor, tá? O trovão encarnado, ou Mjolnir, ou enfim, como você conhecer. Nas terras geladas do norte, os Vikings falavam de um artefato tão poderoso que podia destruir montanhas inteiras, o Mjolnir, ou martelo do deus Thor. Mas o que poucos sabem é que esse martelo não é apenas uma lenda ou um objeto que foi mencionado no filme dos Vingadores. Antigos registros de monges cristãos falam sobre uma arma metálica, pesada, capaz de invocar raios e reduzir fortalezas a pó. Se era o verdadeiro Mjolnir ou uma cópia humana de uma arma divina, na verdade é que nunca vamos saber. O certo, na verdade, é que de vez em quando esse martelo era usado. O céu se cobria de tempestades e a fúria da natureza se voltava contra todos, aliados ou inimigos, ou seja, o bicho pegava mesmo, né? Outra arma conhecida era o arco de Uriel, que era a visão do julgamento. O arcanjo Uriel, chamado de a luz de Deus, teria criado uma arma singular, que era um arco, né, que disparava flechas de pura energia. Essas flechas, elas não precisam de aljava, tá? Pois surgem da própria vontade divina. Diz a lenda que quem é atingido por elas não morre de forma tradicional. Em vez disso, o indivíduo é condenado a reviver seus piores pecados por toda a eternidade. Um tormento infinito, né, que faz até os demônios ficarem com medo. O arco, no entanto, impõe um preço muito cruel.
Quem o empunha perde a visão humana, tá? A pessoa fica cega e passa a enxergar apenas as almas em seus pecados, suas corrupções, e nunca mais volta a ver os rostos, cores ou a beleza do mundo, apenas o plano espiritual, tá? Outra arma muito conhecida que é mencionada nas escrituras aí, né? O pessoal que é mais católico conhece, com certeza os evangélicos também, que é a trombeta do juízo ou o som da destruição. Poucas armas carregam tanto terror quanto a trombeta do juízo final, tá? Segundo o Apocalipse, 7 trombetas serão tocadas por anjos no fim dos tempos. Mas existe uma trombeta em particular, guardada em segredo, que pode invocar catástrofes inimagináveis, tá? Quando ela é tocada, seu som não é apenas ouvido, ele é sentido no corpo, nos ossos e na alma. Cidades inteiras desmoronam, oceanos se revoltam e as estrelas parecem tremer no céu. Dizem que apenas uma nota é o suficiente para aniquilar milhões de pessoas. E que se a trombeta e dizem que a trombeta nunca pode ser destruída, porque ela é imortal, pois foi moldada com o sopro do próprio Criador, ou seja, ainda é indestrutível o negócio. Outra arma conhecida é o escudo de Atena, conhecido como a barreira da verdade. Os gregos falavam de um escudo impenetrável presenteado a deus Atena pelos próprios deuses. Era chamado de égide. Muitos acreditam que era apenas um símbolo de proteção, mas alguns manuscritos antigos descrevem algo muito mais sinistro. O escudo não apenas defendia contra ataques, mas ele também refletia a verdade mais sombria de quem ousasse encará-lo. Um guerreiro que olhasse para o escudo veria não seu inimigo, mas seus próprios pecados, suas fraquezas, demônios internos, enfim. Muitos enlouqueciam diante de sua superfície. Outros, incapazes de suportar a verdade, acabavam tirando a própria vida. Bom, a última arma, que é muito conhecida também nas escrituras, seria o cálice da vida e da morte, ou a taça de sangue. Entre os cristãos, principalmente, ficou conhecida como Santo Graal, tá? Que é um cálice que teria recebido o sangue de Cristo durante a crucificação. Mas a lenda verdadeira é muito mais sombria. Esse cálice não concede apenas a vida eterna a quem dele bebe. Ele liga o espírito humano ao plano divino, tá? Alguns enlouqueceram após beber, ficaram ouvindo vozes de anjos e demônios ao mesmo tempo. Outros se tornaram guerreiros invencíveis, mas sem jamais poder descansar. O cálice em si, ele não é nem bom nem mal, ele é um portal. E aquele que ousa, beber dele, precisa escolher a quem servir, se é a luz ou as trevas. Então, fico alerta para vocês aí. Essas são apenas algumas das armas divinas que são mais conhecidas, tá? Espadas, lanças, martelos, arcos, trombetas, escudos, cálices, enfim. Todas têm algo em comum. Não foram feitas por pessoas, tá? E cada vez que uma delas ressurge, a humanidade é colocada diante de uma escolha: ser protegida pela luz ou destruída pelo fogo eterno. Pois é. Bom, pessoal, na noite em que as estrelas começaram a sangrar luz vermelha, as armas divinas se moveram por conta própria. Museus tremeram, catedrais desmoronaram, soldados em zonas de guerra ouviram vozes vindas de dentro de pedras e das ruínas, e era como se as armas estivessem chamando seus portadores, homens e mulheres que foram escolhidos por, não mérito, mas pelo peso de seus pecados e também de sua fé. Enfim, o primeiro sinal foi a trombeta do juízo. Quando ela for tocada, mares se revoltarão, cidades costeiras irão desaparecer e milhões perecerão em silêncio absoluto. Bom, dizem que então Miguel surgirá com a espada divina e porá fim nesta situação. Bom, se isso vai acontecer de fato, nunca saberemos, mas o que podemos imaginar é que coisas muito sinistras podem acontecer se alguém mal intencionado colocar um dia as mãos nessas armas. Mas a pergunta que resta é muito simples. Na próxima vez que despertarem, estarão nas mãos de quem? Dos justos ou dos tiranos? Bom, fica essa reflexão, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, né? Qualquer coisa. Ajuda no hype do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.